Saúdo a Igreja de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, com a paz do nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, na sua infinita misericórdia, hoje nos dá mais uma palavra em forma de ensinamento, em forma de ensino, que encontra-se no livro de Timóteo, capítulo 3. Vamos estar lendo o versículo 4 e 5 da palavra do Senhor, que nos diz assim: o tema é os deveres dos bispos e dos diáconos. Vai dizer no versículo 4: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modestia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Vou ler de novo, versículo 5, enfatizando: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Lê o 6 também. Que seja não neofito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Aqui o apóstolo Paulo escreveu esta carta, esta epístola a Timóteo, seu companheiro, porque Deus havia, através de Paulo, dado uma ordem para Timóteo que ele estabelecesse nas cidades. Essa ordem era que Timóteo estabelecesse, nas cidades, presbíteros, diáconos, que liderasse as igrejas que estavam sendo abertas ali por o apóstolo Paulo. E o próprio Timóteo, Paulo vai dizer acerca dele que ele era um presbítero. E Paulo aqui ensina a ele como devia ser os deveres dos bispos, a vida dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos. Ele começa falando: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se você tem um chamado para liderar a obra do Senhor, para ser uma missionária, um pastor, até mesmo uma pastora, porque quando Deus quer e os homens não querem fazer em um determinado lugar, Deus levanta assim pastora. Aleluia. Um bispo, um diácono, um presbítero. Se você tem chamado, se você tem um cargo na obra do Senhor, então esses mandamentos aqui, essas leis, é para mim e é para você. Não importa se você tem, uma obra que você está à frente, que você abriu ou que alguém te colocou lá. O que importa é o espiritual. Se Deus te ungiu, se Deus te chamou, independente se você está à frente de uma obra ou não, você é aquilo que Deus determinou que você seja. O que o homem faz, o hoje que você está vivendo, não tem importância nenhuma diante de Deus. Deus pegou Davi quando não era nada e ungiu ele como rei. E ele continuou sem ser rei. Depois de alguns anos, se não me engano, de 6 ou 7 anos, que Davi veio a ser rei em Hebrom, depois veio a ser rei em todo Israel. Aleluia. José, da mesma forma, não era nada, mas Deus mostrou para ele que ele seria alguém acima de seu pai e de seus irmãos. Aleluia. E Davi, mesmo ainda não estando assentado na cadeira, representando, mesmo não estando nos dias de hoje, se você não está à frente de uma obra ainda missionária, seja ela ou obra física mesmo, dentro da igreja, tomando conta da obra, independente disso, Deus te ungiu, te separou. Davi ainda não estava no trono, mas todos respeitavam Davi como rei, até o próprio Saul, que perseguia ele, porque sabia que o reinado ia ser passado para ele. Aleluia. Então importa o que Deus determinou de você e não o que você está vivendo hoje. Davi, quando foi ungido,
Ele ainda não era, né, um rei oficialmente, porque ele ainda era uma criança e estava pastando, cuidando das ovelhas de seu pai, voltou para cuidar das suas ovelhas, mas perante o homem ele não era, mas para Deus ele já era rei de Israel, tanto que ele foi ungido rei de Israel na casa de Jessé, seu pai, pelo profeta Samuel. Então, se você deseja fazer a obra de Deus, até se não for líder, mas se for uma pessoa que é determinado para a obra de Deus, você tem que ter estas qualidades, obedecer esses mandamentos a qual Paulo passou para o presbítero, amigo, companheiro Timóteo. Que no versículo 2 vai nos dizer: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, pronto para ensinar. O bispo, o presbítero, o diácono tem que ser irrepreensível, tem que ter uma vida de testemunho diante do povo, diante da sociedade, diante da sua família. Tem que ser uma pessoa que anda em retidão com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus. Então, se você, me perdoe falar, se você tem um líder que não é exemplo dentro da igreja, que não é testemunho dentro da casa dele, que anda com a vida toda errada, saia deste lugar, porque se você não sair, corre o risco de ele ir para o inferno e levar você e as ovelhas junto com ele ou junto com ela. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor me fez lembrar de que pouco tempo Ele me mandou entregar uma profecia, não diretamente para a pessoa, né? Mas para outras pessoas que congregaram com essa pessoa, de que Ele ia fechar aquele ministério, aquele lugar onde estava, o Senhor ia fechar. Ano passado o Senhor me mandou falar isso, que daquele dia, daquele tempo que eu estava falando até o final do ano, Deus ia fechar o ministério, porque era uma pessoa que está liderando o povo de qualquer jeito, sem ordem, sem lei, o povo faz o que quer, incentiva o povo a fazer o erro. Aí Deus falou, primeiro falei aqui em casa, falei para outras pessoas, Deus disse que vai fechar daqui para o final do ano. Falei para um casal que congregou com ele, com ela, Deus disse que vai fechar daqui para o final do ano. Eu não sei nem se creram ou não, mas hoje eu soube que Deus tirou de lá, fechou aquele lugar. Antes de virar o ano, Deus fez tudo isso, fechou aquele lugar e agora já está em outro lugar. Mas aquilo que Deus falou que ia fechar, Deus fechou e cumpriu a sua palavra. A igreja não está mais naquele lugar, as portas estão fechadas lá. Mas por quê? Porque não tinha essas qualidades, irrepreensível, e não tem até hoje, né? De ser um líder ou uma líder irrepreensível. Aleluia. O segundo ponto, ser marido de uma só mulher, porque para Deus só vale um casamento, ou ser esposa de um só marido. O segundo casamento para Deus é nulo, não vale. Aleluia. Por sinal, quem casa pela segunda vez só se for viúvo ou viúva. Se não for assim, está em adultério. Quem casou pela segunda vez. Se o ex-companheiro ou companheira ainda estiver vivo ou viva, está em adultério. É duro, mas é a palavra do Senhor. É a verdade é quem liberta o homem. E conhecereis a verdade vos libertará. Tem que ser vigilante, tem que ser sóbrio, não beber nada de bebida forte. Honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, tem que estar pronto para ensinar. Tem tanta gente ensinando sem estar pronto. E um pecado grande que a Bíblia diz que a mulher não pode ensinar na igreja. Nas igrejas hoje, a maioria, vou dizer 80%, 90%, todas colocam a mulher para ensinar. Pode pregar, pode evangelizar, pode louvar, mas ensinar em culto de ensino, isto a Bíblia não permite. Porque por isso, por Eva querer ensinar a Adão, os dois caíram. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. A mulher não pode ter autoridade sobre o seu marido, que quando a mulher quis ter, os dois caíram em pecado.
quando a mulher quis ter autoridade sobre o seu marido, quando quis ensinar o seu marido a comer do fruto, os dois caíram, e por isso que hoje todos nós, estamos condenados a morrer. Mas Cristo fez uma promessa nova de que seremos arrebatados vivos e teremos corpos transformados. E eu creio que a geração é essa que será arrebatados vivos, sem precisar provar da primeira morte, a qual Cristo falou que muitos não provariam da primeira morte. E muitos também não provariam da segunda, que é ser lançado num lago de fogo, que arde e queima, e o fogo não se apaga. Aí segue falando, não dado ao vinho, não ser uma pessoa que bebe nada, somente água, suco, coisas naturais, que não tem álcool. Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso nem avarento. As qualidades de uma pessoa que serve a Deus, aqui não serve só para líder, mas para qualquer pessoa que serve a Deus tem que seguir esses exemplos aqui e obedecer. Não ser espancador, não beber vinho, não ser cobiçoso de torpe ganância, não ser uma pessoa usurável, avarenta, que só pensa em dinheiro. O Senhor está nos ensinando a ser um servo, um bispo, um pastor, um líder, um diácono, que seja um obreiro que obedece os mandamentos dele. Através do apóstolo Paulo, ele está nos ensinando. Mas tem que ser moderado, tem que ser uma pessoa paciente, longânimo, como Moisés era. Não contencioso, não ser uma pessoa briguenta, rinchoso, nem avarento, que só pensa em dinheiro, em vaidades. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modestia. Tem que governar, tem que ser exemplo dentro de casa. A primeira igreja que a pessoa toma conta, as primeiras almas que a pessoa cuida é a sua família. É os seus filhos, a sua esposa, é os seus pais, irmãos, irmãs. Se não for exemplo dentro de casa, não tem condições de tomar conta de obra nenhuma, de ser líder de ninguém, se não for exemplo dentro de casa. Porque está cheio de líderes por aí, que na igreja andam arrotando santidade, mas em casa é um desastre. Bate na esposa, xinga, muitos adulteram, muitos pratica tudo aquilo que Deus condena fora daí. Só é cristão dentro da igreja. A verdade é essa. Mas que Deus venha ter misericórdia e venha trazer arrependimento aos corações deles. Aleluia, e delas. E o 5 confirma aquilo que foi dito aqui. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se não cuida da casa, de forma santa, edificando a casa no Senhor, ensinando os filhos o caminho do Senhor, sendo exemplo, ensinando os filhos a jejuar, a orar, a consagrar, a ler a palavra, a louvar o Senhor, a meditar na palavra. Como que vai governar a igreja de Deus? Não tem como. Se não for exemplo dentro de casa, também não tem como ser líder na casa do Senhor. Para encerrar, nos diz no 6, o qual eu li para acrescentar: não neofito, para quem soberbecendo-se não caia na condenação do diabo. O que é uma pessoa neofita? Uma pessoa precipitada, precipitado. Não neofito, não seja precipitado, para quem soberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Porque a pessoa que é precipitada, ele se ensoberbece, faz o que Satanás fez, se ensoberbeceu, querendo se elevar à posição de Deus, e Deus lançou ele do céu para a terra e transformou ele e seus anjos caídos em demônio, a terça parte dos anjos. Que ninguém consegue nem chegar perto do Altíssimo, da sua grandeza, da sua majestade, da sua glória. Veja lá, querer ser igual. A criatura seria querer ser igual ao Criador. Nunca isso, nunca. A majestade de Deus será,
eternamente, é e será eternamente somente dele. O Senhor só dividiu a sua glória com o Filho, com Jesus. Mas fora isso, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Porque o Filho morreu por nós. Jesus Cristo morreu por nós. Por isso que ele exaltou o nome do Filho acima de todo nome. Pôs o reino do Filho acima de todo reino. Né? Deu todo o poder ao Filho, tanto na terra como no céu, como embaixo da terra. E deu a chave do inferno e a chave da morte para Jesus. Jesus hoje comanda tudo, porque o Pai assim quis. Um dia esse reino será devolvido ao Pai, mas hoje está tudo na mão do Senhor Jesus. Ou possa ser que os dois permaneçam reinando para sempre, Jesus e o Pai, porque no início era assim. Jesus disse: Pai, glorifica-me outra vez com aquela glória que tu me glorificastes antes da criação dos séculos, antes da criação do universo. Glorifica-me outra vez com aquela glória que o Senhor me glorificou antes da criação do universo. Então Jesus já tinha essa glória. Ele ajudou o Pai a criar todas as coisas. Ele sempre dividiu ali os afazeres e o poder com o Pai, porque o Pai assim quis, porque o que é do Pai é do Filho. Né? Se é assim entre nós seres humanos, o que é do Pai e do Filho, imagine com Deus, que é perfeito, que é santo, que é misericordioso, que é amoroso, que é compassivo, que é piedoso. Aleluia. E ele disse a Jesus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, então ali eram os três fazendo o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não era uma pessoa só. Né? E se fosse no plural, ele dizia: eu faço o homem à minha imagem e semelhança. Mas foi no singular, mais de uma pessoa. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus, a imagem de Jesus e a imagem do Espírito Santo. Então guarde essa palavra e siga esses mandamentos, ensinamentos que Deus deu através do apóstolo Paulo para ser um servo que agrada ao Senhor e que tem condições de ser um líder e uma líder na igreja ou na obra missionária do Senhor. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém.